Pessoal, o governo acaba de cancelar o leilão, aquele em que uma empresa pulou dos 80 mil de capital para 5 milhões de um dia para o outro. Né? Muitas suspeitas em volta deste caso do leilão, que uma empresa pequena foi lá e arrematou grande parte da distribuição, né, e da importação do arroz, do tal arroz que todo mundo estava com medo que chegasse nas prateleiras aí do Brasil. Bom, foi anulado e me parece que o deputado Zucco disse que isso poderia ser uma confissão de um crime. Será que é isso mesmo? Também vamos falar aqui sobre a Polícia Federal, que concluiu que o caso do Adélio Bispo, o advogado tinha ali uma certa ligação com aquele grupo criminoso com 3 letrinhas, só que a Polícia Federal diz que o Adélio agiu sozinho lá naquele atentado contra Bolsonaro. Peço para você deixar o like, compartilhar o máximo, e eu já agradeço você que chegou aqui nesta live. Já deixa o like, já compartilha bastante, joga nos seus grupos que vocês fazem parte. Muito obrigado à vovó Luzia, muito obrigado ao Ataíde, né, ao Joaquim, que sempre tem me ajudado aqui. Muito obrigado a todos vocês que têm lutado aqui junto comigo, a Mara. Deus abençoe grandemente a vida de vocês que estão chegando. Deixa o número do seu like na frente da sua mensagem e a cidade de onde você está me vendo, de onde você está me assistindo, tá bom? Vamos direto para as notícias, sem enrolação? Olha só. O governo anula leilão de arroz depois de suspeitas de irregularidades. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, colocou o cargo à disposição e foi demitido. Então a crise se instaurou no desgoverno neste momento. Nós vamos trazer mais notícias aqui. O governo do presidente Lula anunciou nesta terça-feira, dia 11, que anulou o leilão para compra de arroz realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, na quinta-feira, dia 6. A informação foi anunciada pelo presidente da CONAB, Edgar Preto. Conforme o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, um novo leilão será realizado, pois é necessário que o arroz chegue à mesa do brasileiro com preço justo. Abre aspas. Pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter garantia que vamos contratar empresas com capacidade técnica e financeira, disse Preto a jornalistas do Palácio do Planalto. A decisão é anular este leilão e proceder um novo mais ajustado. O governo Lula escolheu importar o arroz dias depois do início das enchentes do Rio Grande do Sul, mesmo, volto a dizer, mesmo que os agrônomos, né, ou seja, ali os cultivadores de arroz, falando que tudo que foi colhido antes das enchentes no sul, né, no Rio Grande do Sul, cumpriria a demanda do Brasil todo. Mesmo assim, o Lula insistiu, o seu governo podre insistiu em importar esse arroz de procedência duvidosa. Muita gente comemorou, quer dizer, muita gente não, pouca gente comemorou, né, que são poucos aqueles que ainda confiam nesse desgoverno, mas comemoraram assim como se tivesse ganhado tudo. É como eu digo, né, os jumentos que apertaram 13, os vermes que apertaram 13 com força, se contentam com migalhas, com migalhas. É por isso que eu sempre tenho aqui o capim que eles gostam de comer, né, porque afinal, esse aqui é o que sustenta os eleitores do Lula, né? Eles se contentam em comer folhas, tá? Eles se contentam, nós não. Nós da direita queremos que todos tenham a mesma situação financeira. Nós lutamos aqui para que todos tenham poder de compra, para que todos tenham prosperidade, mas a esquerda teima em nos xingar de fascistas e tudo mais, istas que eles têm aí para nos xingar, né? Bom, o leilão foi anulado, né, teve irregularidade, suspeitas de irregularidade, iria-se começar a ser investigado isso e foi anulado. Será que seria aí agora a solução parar as investigações ou continuar com essas investigações? Eu já vou trazer uma matéria aqui do Zucco falando exatamente sobre isso. Opa, peraí. Isso é uma confissão de culpa ou não? Antes eu vou trazer aqui o Marcel Van Hatten, que também ficou em cima disso aí, o Marcel Van Hatten, que é do sul do país,
né, estava defendendo os cultivadores de arroz, porque afinal o governo estava prejudicando, né, os cultivadores de arroz locais aqui do nosso país, da nossa nação, e principalmente do Rio Grande do Sul, que foram afetados pelas enchentes. Tá? Então vamos ouvir aqui o pronunciamento, agora há pouco, do querido Marcel Van Hatten. Vamos lá, vamos ver. Vou jogar na tela para vocês. Notícia urgente e ótima notícia aqui com o deputado Lucas Redecker. Estamos na Embaixada do Japão, estamos no almoço aqui com o embaixador, justamente para tratar da questão no Rio Grande do Sul, do apoio do país ao nosso estado. E enquanto almoçávamos, veio a notícia de que o leilão do arroz, né, que tem muita gente chamando de tia Janja ou de tio ladrão, enfim, foi anulado pelo próprio governo federal. Lucas, grande notícia, depois de todo o movimento que a gente fez, entramos na justiça, está agora sob investigação no TCU, um monte de suspeita de irregularidade, anulado o leilão. Lucas Redecker. Imagina só, o governo que fez o leilão teve que voltar atrás do leilão por tudo o que aconteceu, com suspeitas de assessores de ex-deputados que estão no ministério, com suspeitas de empresas laranjas, com suspeitas de tudo, anularam o leilão. Agora, resta ter a esperança de que eles não façam o novo leilão, porque ele não é necessário. E o segundo, né? Resta ter esperança, como nós estávamos comentando aqui, o Marcelo está comentando, que tenha um leilão que não seja sob suspeita caso aconteça. Mas se tiver um novo leilão, nós vamos entrar, Marcelo, novamente contra o governo, porque não há necessidade de importação de arroz para o Rio Grande do Sul, ocasionando ainda no futuro um aumento de preço do arroz, porque nós vamos fazer com que os produtores não plantem arroz na próxima safra por excesso de oferta no mercado, e aí vamos ter que importar com preço mais caro. Exatamente. Então, além de, durante uma calamidade, querer importar arroz que o Rio Grande do Sul não precisa. 7 bilhões de reais em arroz, que é 20 vezes, né, Lucas, aquilo que o Salgado Filho precisa nesse momento para voltar a operar. Só para dar um exemplo de tantos que a gente poderia dar sobre as necessidades do Rio Grande do Sul. E além de ser desnecessário, ainda com, assim, com todo o indício de que havia um rolo grande por trás. Eu, inclusive, disse, agora a gente está na Embaixada do Japão, que é tanto rolo que daqui a pouco estava pensando que o arroz é para fazer sushi. Né? E a gente tem a notícia também que Neri Geller, que era secretário de Goiera do Ministério da Agricultura, acabou de pedir demissão também, que tinha ali envolvimento de ex-assessor, de filho dele nessa história toda. Então, uma maracutaia das grandes era o que provavelmente aconteceria, né? E agora a gente tem essa anulação por parte do governo de algo que não precisaria acontecer, e acontecendo ainda ia ser extremamente prejudicial para os cofres públicos. E outro ponto, Marcel, que alguém falou que tem que investigar até o fim, nós assinamos uma CPI do arroz, e isso também pode ser algo que fez com que o governo retirasse e anulasse o leilão com medo de uma investigação mais profunda através dessa CPI que nós assinamos e que iríamos debater na Câmara esta semana. Né? Exato. Eles falaram agora que tem 80 assinaturas essa CPI, precisa de 171, né? Tem já 80. Ou seja, o governo recua neste momento, me parece aí uma confissão de culpa. Não sei se você concorda comigo, você que está do outro lado, tá? Me parece uma confissão de culpa. Opa, peraí, vamos recuar aqui porque estão desconfiando, vão começar a investigar. Eu voto para que essas investigações ainda continuem, essa CPI ainda vá a plenário, tomara que dê certo. Exatamente, proposta pelo deputado Zucco, a CPI, exatamente. E quero lembrar aqui também que quem esteve desde o início conosco, o deputado Camozato, lá do Rio Grande do Sul, estadual, e depois no TCU entraram junto conosco também o deputado Afonso Ram e o deputado estadual Marcos Vinícius, e nesse momento, né, foi uma comoção generalizada. Olha, não tem deputado e senador sério que não tenha dito que isso era um absurdo, e para o próprio governo do PT anular um leilão, sinceramente, estava na cara demais o absurdo que era. Então, pessoal, ótima notícia. Ficaram com medo. Exatamente. Era isso, pessoal. Então, para encerrar a live aqui, obrigado, Lucas, pela parceria, e vamos continuar trabalhando. Com certeza. E vamos voltar para o almoço agora com o embaixador. Depois a gente vai fazer... vai trazer mais notícias dos apoios que a Embaixada do Japão está mandando para o Brasil.
né, e para o Rio Grande do Sul em particular, inclusive com purificadores de água que já estão no Rio Grande do Sul para serem distribuídos, né, Lucas? 75 enviados, e também estamos falando sobre a tragédia em Fukushima, onde o Lucas já esteve no passado, e agora, né, estamos tratando aqui de, eventualmente, realizarmos também uma visita técnica para conhecer melhor como o Japão superou aquela tragédia, ainda, de certa forma, está superando, e de que forma podemos aproveitar essa expertise também no Rio Grande do Sul. Vamos voltar lá. Isso aqui é de grande valia, tá? Eu autorizo Marcel Van Hatten usar o dinheiro público para ir lá pesquisar, ver a fundo como que o Japão consegue superar catástrofes da natureza e consegue recuperar o país em tão pouco tempo. Isso é muito válido. É bom que todas as lideranças e todos os políticos do Brasil pudessem fazer um tipo de estudo desse. Eu autorizo o dinheiro público ser usado para essa benfeitoria, para que pessoas busquem tecnologia do Japão e de países que superam crises humanitárias e crises e catástrofes da natureza, como foi o que aconteceu em Fukushima e tudo mais. E eles, em menos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o país está totalmente recuperado, né? A cidade está recuperada. Então é de grande valia, o conhecimento é sempre bem-vindo. Mas o fato é que é muito estranho este cancelamento deste leilão, né? E precisa ser apurado. É o que diz o Zucco nessa matéria que eu vou jogar agora. Confissão de culpa, diz Zucco, sobre governo anular leilão de arroz. Autor da CPI do arrozão disse que continuará coletando assinaturas para instalar o colegiado. É isso aí. É isso. Não pode recuar. Agora é ir até o fim, conseguir angariar as assinaturas necessárias para ser instaurada esta CPI. O povo foi nas ruas esses dias pedir o impeachment desse sujeito. E se ele estiver cometendo crimes, irregularidades, é mais do que justo que sejam investigados. E se ele for inocente, que seja inocentado. Mas se ele for culpado, que além de perder o cargo, ele seja condenado por seus crimes. É isso que nós esperamos da lei. Que a lei realmente funcione no nosso país. Vamos lá. Autor do requerimento que pede a instalação de comissão parlamentar de inquérito do arrozão, o deputado federal Zucco disse nesta terça-feira, dia 11, que a decisão do governo do presidente Lula de anular o leilão do arroz é uma confissão de culpa. Como mostrou a Oeste há pouco tempo, o presidente da Conab, Edgar Preto, anunciou que anulou o leilão em virtude de desconfiança sobre a capacidade de as empresas vencedoras entregarem o produto. O novo leilão será realizado. No leilão, o governo arrematou 263,730 toneladas de 4 empresas por 1,3 bilhão. Abre aspas. Não tem como a gente depositar dinheiro público sem termos as reais garantias de que o leilão e esses contratos posteriores serão honrados, completou Preto. Mas peraí, precisou pessoas como nós aqui, jornalistas independentes, juntamente com os deputados federais, alertarem vocês que cuidam do nosso dinheiro? Precisou de nós, meros mortais, denunciar que estava havendo falcatrua? Quer dizer, então, que se nós não tivéssemos em cima, se não tivessem as redes sociais, diga-se de passagem, que saiu uma matéria de que novamente os capas pretas querem nos calar, querem desligar o meu microfone, querem derrubar este canal, porque nós alertamos tudo, é daqui que sai a verdade, é de muitos canais de direita que saem a verdade, e eles querem nos calar. Essa senha de nos calar é por causa disso. Se não existissem canais de direita, se não existissem pessoas para falar e para denunciar, isso passaria impune. Vocês estão vendo qual que é a importância de deixar o like? Vocês estão vendo qual que é a importância de compartilhar? Isso nos deixa indignado. É preciso nós falarmos, nós denunciarmos para que algo seja feito. E é por isso que a gente precisa da nossa voz aqui, ó. A nossa liberdade de expressão é a coisa que nós temos mais de importância nesse momento, no Brasil que nós vivemos. Porque se a gente se calar, esses caras fazem o que eles quiserem.
Se a gente não cobrasse as autoridades para ficar em cima, para instaurar uma CPI, eles não anulariam esse leilão. Esse leilão iria passar, o nosso dinheiro público iria para as mãos dessas pessoas, com falcatrua, e nada iria acontecer. Então vocês veem porque é tão importante o nosso trabalho diário aqui. Desculpa até eu me alterar, mas é porque a gente fica inconformado com tudo que acontece. E ninguém faz nada. As autoridades competentes que deveriam fazer alguma coisa para salvar o Brasil não fazem. E aí é nós que fazemos aqui. É a minha missão. A minha missão que Deus me deu é isso, é alertar, é fiscalizar. Eu não sou deputado federal. Se Deus quiser, um dia eu chego nesse patamar. Mas eu já estou fazendo o meu trabalho. Você também que está em casa é fiscalizador. Porque se não fosse você pressionar os seus deputados, se não fossem vocês compartilharem meus vídeos, compartilhar vídeo de outros canais que denunciam, um exemplo deles, ó, o canal do Dr. Caivano, Diogo Forjaz, Didi Red Pill, Fator Político BR, Vida Gringa, Abordo Notícia, todos esses canais, Luan Amâncio, Olímpio, todos os canais que ficam em cima, que ficam fiscalizando. Vocês entendem a importância que é esses canais estarem funcionando? Mas os togados querem nos calar. Eles disseram que se o Congresso não aprovar a regulação das redes sociais, eles vão aprovar, porque eles mandam em tudo. Ah, como eu anseio pela justiça de Deus chegar rapidamente. Vamos falar em justiça? Vamos seguindo aqui as matérias, que nós temos matérias importantes aqui. Essa aqui, ó. Polícia Federal conclui que advogado tinha ligação com o PCC. Mas, tem um mas. Adélio Bispo agiu sozinho em atentado contra Bolsonaro. Conversa pra boi dormir, né? Quer dizer, então, que a nobre Polícia Federal vai deixar isso aqui passar impune? Adélio agiu sozinho. Vai querer que a gente acredite que Adélio agiu sozinho. Essa investigação foi realmente feita? Foi realmente a fundo? É uma pergunta que eu tô fazendo, não tô acusando, não. Tô fazendo uma pergunta. Essa investigação é séria? Eu não sou investigador. Eu tô perguntando. Porque se eu estou questionando a lisura dessa investigação. Tô sim. Tá muito estranho isso aqui. Quer dizer, o advogado tem ligação com o PCC, mas o Adélio não. Então por que o advogado pegou a causa desse cara? Se uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hã? Por que o advogado que tem ligações com a facção pegou a causa de um cara que não tem nada a ver? Que ele agiu sozinho. É piada isso aqui, né? Não é piada isso aqui? Fala pra mim, pessoal. Isso aqui não é piada? Não dá, não consegue entrar na minha cabeça isso aqui. O advogado tem ligação com o comando de criminosos. Mas pegou a causa do Adélio. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Adélio agiu sozinho. Ai, cara, vamos ler a matéria, vai. Vamos lá. A investigação da Polícia Federal concluiu nesta terça-feira que o advogado de Adélio Bispo tinha, de fato, vínculo com a facção. Ele foi alvo de busca e apreensão hoje, em última fase da operação. Adélio Bispo, no entanto, agiu sozinho na tentativa de homicídio do então candidato Bolsonaro. Ai, Jesus. A informação foi divulgada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em encontro com jornalistas em Brasília nesta manhã. A CNN divulgou em abril do ano passado que a defesa de Bispo era investigada. Agora, a Polícia Federal considera o caso encerrado. Encerraram o caso? Encerraram o caso? É isso mesmo? Tem essa aqui também. Polícia Federal agora mira elo entre advogado de Adélio e facção. E o Adélio? E aí?
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais deflagrou nesta terça-feira a Operação Cafua, visando apurar crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa perpetrados por um grupo no estado. Na operação foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, expedidos na 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte, nos municípios de Pará de Minas, Lagoa Santa e São José da Lapa. Um dos alvos é o advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães, defensor de Adélio Bispo, autor do atentado a Bolsonaro, em 2018. A investigação revela ligações do advogado com o crime organizado e descarta a existência de um mandante para o atentado. Olha, tenha santa paciência, cara. Tenha santa paciência de chamar o povo brasileiro de burro. É chamar o povo brasileiro de idiota. É chamar as pessoas de bem desse país de trouxa. Quer dizer que ninguém mandou, não? Quer dizer que vai fechar assim? O caso está encerrado? Vai ficar por isso mesmo? Sinto lhes dizer que não vai ficar por isso mesmo, não. Se há alguém corrupto encobrindo estes crimes, encobrindo este mandante, um dia vai aparecer. Um dia aparece. Vocês podem esperar. Um dia aparece. Como eu sempre falo, a justiça de Deus não falha. Então quer dizer que vocês vão encerrar o caso? Tá tudo certo. O Adélio agiu sozinho. Adélio agiu sozinho. Por falar em trouxas, né? Querem nos fazer de trouxas? Por falar em trouxas, eu quero dar aqui uma salva de palmas aos professores militantes do Brasil. Uma salva de palmas para os professores que acabaram de se lascar. O grosso entrou. Lula prometeu e o grosso entrou. Seus trouxas que defenderam o Lula. Seus trouxas que fizeram campanha para o Lula. O Lula tá cagando e andando para vocês. Vou colocar um vídeo aqui. Nosso querido Gustavo Gayer falando sobre a humilhação de Lula com os professores. Vamos lá. Há mais de 70 dias, a principal base eleitoral do Lula está revoltada com ele. Professores das universidades federais estão em greve por não estarem recebendo os repasses para funcionamento das universidades, por não terem não terem reajuste salarial, por não serem ouvidos pela educação completamente abandonada que está nesse governo, que não tem dinheiro mais em caixa, que está quebrando o Brasil. Então nós temos mais de 100 universidades em greve, mais de 20 mil alunos sem poder assistir às aulas há mais de 70 dias. E o governo disse em vários momentos que não vai fazer o reajuste salarial para os professores e para os funcionários do administrativo das universidades. Aí o Lula hoje fez uma reunião. Aquelas reuniões com várias câmeras para ele poder falar algumas palavras que ele acha que são palavras bonitas, mas que na verdade acaba escancarando o que ele tem dentro do coração. E convidou alguns reitores. Estava lá também o ministro da Educação, Camilo Santana. E convidou alguns reitores. E ele dá uma bronca nos reitores. A revolta do Lula não é pelo descaso com a educação, não é pela depredação da estrutura educacional brasileira, mas é porque os reitores falam para o Brasil o quanto esse governo é ruim. Lula detona os reitores das universidades aqui. Presta atenção. Eu adoro acompanhar o Bruno Zambelli porque ele faz cortes imediatos. Essa reunião nem acabou ainda e o corte já está lá no perfil do Bruno Zambelli, tanto no Instagram quanto no Twitter. É importante saber... Sabe, como é que eu fico muito triste, confesso para vocês que tem uma coisa que me baqueia, é ver no jornal. Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem dinheiro nem para pagar a conta da luz. Várias universidades estão nesse nível. Universidade não tem dinheiro para fazer tal coisa. Isso é uma coisa melancólica, é uma coisa triste. Sabe, então, ao invés de sair na imprensa, venha para o governo e diga o seguinte, está faltando tal coisa, prova que está faltando, que a gente tem que arrumar dinheiro. Mas, meu amigo, é justamente por não conseguir resolver com o governo que não passa o dinheiro que eles são obrigados a ir na imprensa para ver se a imprensa pressiona o governo a passar a verba da educação que não está sendo repassada. Todo reitor, antes de chegar a falar com a imprensa, tentou resolver com você, com o Ministério da Educação, com o Camilo Santana, a verba não é passada, aí vai lá, corta a água, corta a energia, não consegue pagar as despesas, a folha de pagamento, e aí eles são obrigados a ir na imprensa para ver se a pressão... Meu amigo, são milhares de funcionários das universidades federais e institutos federais em greve
há 70 dias, porque eles não recebem o dinheiro. Olha o nível dessa pessoa. Sabe o que é engraçado? Que o sindicalista, grevista Lula, que no passado era sindicalista e fazia greves, né? Uma das principais funções do sindicalista é fazer greve. Tá contra as greves. É engraçado isso, né? Depois a escola tem que ser muito boa. Agora, olha só, ele caga na cabeça dos reitores e das universidades por não conseguir segurar os alunos. Eu, às vezes, Camila, preciso você fazer um estudo para saber se as pessoas desistem da escola porque tem necessidade de desistir, porque precisa viver, ou se a escola não está sendo atraente. É preciso saber se o curso está sendo atraente. O curso desperta tesão no aluno. O curso desperta tesão no aluno. Tá safadinho, hein, Lula? Essas foram as palavras do presidente da República. Então agora, na reunião que é para atender as demandas do setor da educação que mais fez campanha para ele, tá? O que mais fez campanha para ele. Ele não só fala para que é para parar de falar as merdas, falar em público as merdas que o governo faz, como a culpa da evasão dos alunos é das universidades porque não tem cursos atraentes. Ou seja, os professores são ruins. Ele levanta de manhã, pô, eu vou porque eu não quero perder aquela aula, eu não quero perder aquele professor, eu vou porque lá... É isso. Ele fala, pô, eu vou para a escola chata. Chata que... Tá, um cara que nunca nem foi na escola tá reclamando agora eu fico pensando, a cara de tacho dos professores que fizeram a campanha para esse cara. Professor chato, que professora chata. Eu quero é mais. Não, realmente, tem muitos professores chatos, mas são normalmente aqueles militantes, tá, Lula? Aqueles que fingem que são professores, mas na verdade são doutrinadores que fazem a cabeça dos jovens, das nossas crianças, para que eles votem em você. E agora estão revoltados porque fez os jovens votarem em você e agora não estão recebendo seu salário. Desculpa. Acho que eu tô meio doente. Fizeram votar em você e agora estão revoltados porque você está destruindo a vida e a renda deles. Mas o que se esperar de colocar o PT na presidência? É isso que dá. Quantas vezes nós tentamos avisar? Aí chega o Lula lá, desculpa, mas caga na cabeça dos reitores, dos professores. Ó, é pra vocês pararem de falar as merdas que a gente tá fazendo pra imprensa. Pelo amor de Deus, fala com a gente. O que ele não entende, ou entende, mas finge que não entende, é que antes de ir pra imprensa, tudo se tentou resolver. Agora, se o MEC não sabe que tem que repassar dinheiro para as faculdades porque elas têm contas a pagar, hein, meu amigo? Fecha o MEC, então, porque é mais atrapalha do que ajuda. Um abraço. Meus amigos, o negócio agora tá difícil, hein, pros professorinhos aí, hein, pros militantezinhos, hein? Eu quero é mais. Eu quero é mais. Porque nós avisamos, nós falamos, tentamos salvar a pele dos professores, inclusive. Mas a ganância, o desejo de vingança contra Bolsonaro, porque Bolsonaro é honesto e Lula não é, eles não suportam isso, falou mais alto. Então toma aí, o grosso tá entrando. Lula prometeu e tá entrando. Eu quero é mais, tá? Eu quero é mais. Eu quero que vocês venham se arrastando e chorando, pedindo perdão para o pessoal da direita que tentou defender a pele de vocês, tá bom? Agradeço imensamente vocês que ficaram até o final desta live. Coloca aí, Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, para os esquerdistas ficarem malucos. Também deixa o like, não sai sem deixar o like. Compartilha ao máximo. Eu preciso realmente da ajuda de todos vocês. Vamos esperar que a justiça funcione em todos os casos que eu trouxe aqui. Peço para você, mais uma vez, deixa o like, compartilha, que Deus abençoe grandemente a sua vida